Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Teu MediaCast. E hoje nós vamos desbravar a história da Igreja Presbiteriana do Brasil com um dos maiores especialistas da história da igreja, que é o reverendo doutor Alderi de Souza Matos. É uma alegria tê-lo aqui conosco, reverendo. Por favor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, participar desse programa e falar a respeito desse assunto que me interessa tanto. É verdade. Há tantos anos, que é a história da IPB. E eu tenho o privilégio de contar com a amizade do reverendo Alderi e ter sido pastoreado por ele, ainda quando seminarista. A nossa jornada, ela tem já um tempinho e, portanto, eu fico muito contente de poder revê-lo e poder bater esse papo, porque sei que não é apenas uma mera questão de conhecimento, mas é alguém que gosta da história, né? Alguém que tem realmente um prazer em desbravar a história da igreja e, portanto, ficamos muito felizes em tê-lo aqui conosco. É verdade, a história da igreja é o meu dia a dia, eu posso dizer assim, né? Ainda hoje, atendendo a uma solicitação da Igreja Presbiteriana de Bragança Paulista, então eu mandei um pequeno histórico, porque eles no ano que vem vão comemorar o seu centenário de organização, né? Então a história da IPB faz parte realmente do meu dia a dia. E, inclusive, essa é uma função que o senhor ocupa hoje formalmente na Igreja Presbiteriana, né? Então, por exemplo, uma igreja como a Igreja de Bragança entra em contato com o senhor com o objetivo de poder ter do nosso historiador aquilo que é a história formal da igreja deles, que eles mesmos talvez não o conheçam. O pastor que está ali não estava há 100 anos, portanto, ele mesmo não tem esse conhecimento. Há quanto tempo que o senhor já está como historiador oficial da igreja, como nós geralmente chamamos? Pois é, eu venho exercendo essa função por delegação do Supremo Concílio da IPB desde 1999, portanto já 27 anos. Né? Okay. E realmente é uma função que tem múltiplos aspectos, múltiplas dimensões. Eu não só faço pesquisa e escrevo muito a respeito de história da IPB e temas históricos de um modo geral, mas eu estou constantemente recebendo solicitações de todo o Brasil, às vezes para ir a eventos, sim, falar, claro. em comemorações, como aconteceu recentemente com a Igreja Presbiteriana de Cachoeira, na Bahia, no Recôncavo Baiano, que completou 150 anos. Então, eu estive lá, falei várias vezes. E outras vezes, então, essas solicitações que eu recebo por WhatsApp, por e-mail, de uma infinidade de tópicos concernentes à história da IPB. Alguns desses tópicos eu posso responder rapidamente, eu tenho as informações assim já na cabeça, mas outros exigem um tremendo trabalho de pesquisa. Então isso realmente toma bastante tempo, exige um grande esforço, mas é uma coisa que eu faço com prazer, né, por causa do meu amor pela história, em geral, e pela história da IPB em particular. O trabalho do pesquisador é um trabalho de cavar em bibliotecas, cavar em documentos. Hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem um arquivo onde vamos dizer assim, a sua fonte de pesquisa maior. Como é que se dá essa questão? Esse é um ponto muito importante, né? Porque a história é feita de documentos. A história não se faz por meio de suposições, opiniões. Fofoca. Né? Nós temos que estar alicerçados em fontes concretas, fontes documentais, as melhores possíveis. E felizmente nós temos um acervo documental extraordinário na IPB, que nós chamamos de Arquivo Histórico Presbiteriano. Foi fundado pelo reverendo Júlio Andrade Ferreira, né, o primeiro historiador da IPB, na época do centenário da igreja. Então, lá por volta de 1959. Então, ele formou esse arquivo que foi crescendo, que foi se ampliando ao longo dos anos, e hoje constitui um acervo extraordinário, mas que até recentemente estava totalmente desorganizado, sem nenhuma catalogação. Então era muito difícil encontrar os materiais. Os pesquisadores tinham uma dificuldade muito grande. Esse problema
está sendo resolvido porque agora o Centro Histórico e Cultural Mackenzie, que tem todo um instrumental extraordinário para fazer esse tipo de trabalho, está organizando em bases técnicas, então, o nosso acervo. O material está sendo higienizado, restaurado quando é necessário, digitalizado, que é uma coisa fantástica, e catalogado. Então, dentro de mais alguns anos, nós vamos ter esse recurso extraordinário de pesquisa. Exato, muito acessível, muito rápido, por meio desse trabalho que está sendo realizado. Então, isso, o Arquivo Presbiteriano sediado em São Paulo. Além disso, nós temos um pequeno acervo e um museu em Campinas. O museu que leva o nome do reverendo Júlio Andrade Ferreira. E, finalmente, temos um terceiro acervo, muito rico, muito significativo, lá em Recife, lá no Seminário do Norte, que está sendo administrado pelo reverendo José Roberto de Souza, que é o diretor do SPN. Perfeito, muito bem. Então, geralmente o trabalho, quando precisa de pesquisa, é a esse lugar que o senhor geralmente vai ali se debruçar, né? Exato. Além de outros materiais próprios, né? Obviamente, ao longo desses anos todos, eu acabei reunindo uma documentação minha própria, muito grande, de materiais que eu fui buscando em diversos lugares e também coisas que as pessoas me enviavam, né? Pessoas, igrejas. Sim. E, além disso, esse material extraordinário que eu coletei nos Estados Unidos recentemente, ao longo de um ano de trabalho na Sociedade Histórica Presbiteriana em Filadélfia. Então, eu e a família residimos lá naquela região, ali nas proximidades do seminário Westminster. Certo. E eu fiz, então, esse trabalho nesse que é o maior arquivo histórico do presbiterianismo mundial, não só americano, e que documenta toda a obra missionária dos Estados Unidos, obra presbiteriana no Brasil. Então, eu digitalizei mais de 8.500 páginas de documentos, inclusive uma quantidade muito grande de fotografias históricas da mais alta importância. Então é isso, eu utilizo todos esses materiais, né, para fazer as minhas pesquisas, para escrever os textos, escrever artigos, livros e assim por diante. Então agora eu vou ter que fazer essa pergunta, que é a seguinte: se houve uma digitalização, quando é que nós teremos acesso a esse material? Ele será disponibilizado em algum momento? Como é que está isso aí? Eu tenho uma página, eu tenho um site, né, que está online, que está disponível, mas esse material a que eu me referi há pouco é tão volumoso que ele não caberia nesse site. O site tem muita coisa valiosa, tem muitos documentos, Qual textos. É o endereço? IPB História e Identidade .com.br. Colocando IPB História e Identidade já aparece. Né? Então tem muita preciosidade lá. Mas essa documentação a que eu me referi, ela precisa de um outro lugar. Né? E para isso nós precisamos de recursos. Então eu espero que agora, como resultado aí da reunião do Supremo Concílio e de algumas decisões que vão ser tomadas nessa área de história, nós consigamos fazer isso. E além do mais, nós temos um outro acervo assim impressionante. Nós adquirimos alguns anos atrás nos Estados Unidos, de uma empresa especializada, 26 rolos de microfilme contendo toda a correspondência trocada entre os missionários que atuavam no Brasil e a Junta de Missões de Nova York. Durante meio século. Que é a Igreja do Norte, né? A Igreja do Norte. Então, de 1859, quando o Simonton chegou, até 1911. É uma coisa gigantesca, cerca de 20.000 páginas de cartas, atas, relatórios, uma preciosidade. Então, a gente também pretende, eventualmente, disponibilizar esse material. Isso é muito importante para a identidade do presbiterianismo, para a história da nossa igreja, talvez até para descobrir
algumas questões que hoje nós não temos certeza, né? Não temos toda a convicção da história como ela está como ela não está documentada, mas a gente precisa ter acesso a isso. E louvado seja o nome do Senhor pela vida do Senhor, pelo seu trabalho, porque isso não é um trabalho simples, fácil, e envolve, portanto, aí um exercício de tempo, de esforço mental e realmente um valor que passa as gerações, né? Os nossos netos, bisnetos serão beneficiados com esse trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz lá o Salmo, né? Filhos que ainda hão de nascer contarão aos seus descendentes as maravilhas do Senhor. Perfeito. E assim por diante. Perfeito. Mas veja só do reverendo Simonton, nessa correspondência a que eu me referi há pouco, só de Simonton existem cerca de 100 cartas que ele trocou com a Junta de Nova York. Certo. A maioria inéditas, nunca publicadas no Brasil. Nunca publicadas. E nem traduzidas, né? E nem traduzidas, né? Então veja que preciosidade. Um outro exemplo aqui. Alguns anos, poucos anos atrás, na verdade eu acho que foi no ano passado, eu escrevi um artigo sobre o reverendo José Manuel da Conceição na perspectiva dos missionários americanos. Ok. Como que os missionários, escrevendo para os Estados Unidos, se referiam ao José Manuel da Conceição? Eu sempre tive essa curiosidade. E agora, tendo esse material, foi possível fazer essa pesquisa. Então, algo muito interessante. Então, esse artigo foi publicado na nossa revista Fides Reformata. Saiu agora. Do ano passado. Do ano passado, né? okay. Então está disponível online, as pessoas podem ver esse Excelente. material. Reverendo José Manuel da Conceição, que é o nosso primeiro pastor presbiteriano, dá nome ao seminário que fica aqui em São Paulo, era um padre e que veio a converter-se à fé protestante e se tornou um desbravador, evangelista e plantador de igrejas. Inclusive, recentemente eu estive em Brotas e tem uma família ali onde é a igreja que ele plantou, acredito que é a terceira igreja presbiteriana do Brasil, não é isso? Então, é uma alegria, né, a gente poder ouvir disso. Mas vem a curiosidade. Eu ainda não li o artigo, mas quero saber. Os missionários americanos olhavam para esse brasileiro como com bons olhos? Como é que viam esse... Ele não era muito bom de concílios, isso eu já tinha lido, que ele não gostava muito de reunião no presbitério, de sínodo, não era muito para ele isso, mas como é que eles viam o reverendo José da Conceição? Olha, inicialmente ele até gostava de participar dos concílios, mas lá, a uma certa altura, alguém cometeu uma imprudência. Disse que os relatórios pastorais dele eram longos demais. Ou seja, olha a falta da consciência histórica, né? Quanto muito mais longos, melhor. E parece que ele ficou um tanto agastado e dali para frente não quis mais participar e tal, né? Mas é interessante, a atitude dos missionários americanos, então homens como o reverendo Blackford, que era, num certo sentido, o pai espiritual de Conceição, um instrumento da sua conversão, né? E outros, a atitude deles foi paradoxal, digamos assim, né? Foi mista. Por um lado, um reconhecimento das suas extraordinárias qualificações, da sua inteligência, da sua cultura, da sua capacidade de comunicação, né? Dos seus dons como evangelista, como plantador de igrejas, eles reconheciam isso. Mas, por outro lado, uma profunda preocupação com o seu estilo de vida, né? Aquele estilo errante, sim, andando para lá e para cá, sem ter residência fixa, só com a roupa do corpo, sem se cuidar, sem cuidar da saúde. Isso os alarmava. Por um lado, eles ficavam empolgados com as possibilidades que ele oferecia para a nova obra presbiteriana no Brasil, sim, mas se preocupavam muito com os problemas dele, com a sua saúde. Por isso mesmo, certa vez, o enviaram aos Estados Unidos, onde ele passou 9 meses, né? Foi a preocupação com a saúde dele que os fez levá-lo ou enviá-lo para os Estados Unidos. Médico. Então, é interessante. E eu transcrevo trechos
muitos trechos, e alguns deles bastante longos, dessas cartas dos missionários, nesse artigo que eu escrevi. Então, as pessoas vão ver lá exatamente o que eles pensavam a respeito do Rio Grande Não é apenas a conclusão Conceição. do historiador, mas, de fato, o texto ali para comprovar que o historiador não está criando história, né? Como eu disse, eu gosto de trabalhar com documentos, com documentação a melhor, a mais sólida que eu posso encontrar. De onde veio esse amor pela história, doutor Neri? Você já é ministro da Igreja Presbiteriana há mais de 40 anos? Meio século. 50 anos já completados? 50 anos. Eu fui ordenado em janeiro de 75. Então, no ano passado, agora já 51. 51. Né? 51. Uma boa ideia. Boa ideia, exato. Mas o senhor foi para um seminário para ser ministro da palavra, portanto, para ser um pastor, mas já tinha esse gosto pela história? Pois é, esse gosto pela história era uma coisa um tanto difusa, né? Não era um interesse, assim, dominante, digamos assim. Tanto é que quando eu fui para os Estados Unidos para fazer o meu mestrado, isso em 1986, eu fiz o mestrado em Novo Testamento. Né? Então, o meu interesse maior naquela época era Novo Testamento. Mas daí o que aconteceu? Certa vez eu recebi uma visita do reverendo Heber Campos, que estava fazendo o doutorado lá no Concórdia. Lá no Concórdia, né? No Seminário Concórdia, em St. Louis, no estado de Missouri, lá às margens do majestoso rio Mississippi. E o Weber falou: Alderi, eu gostaria que você participasse do nosso corpo docente do CPAJ em São Paulo, mas nós já temos alguém do Novo Testamento. Um professor do Novo Testamento, Augusto Nicodemos Lopes. Uma pessoa bem conhecida. É verdade. Então eu disse para o Weber: olha, Weber, a única outra área que me interessa além do Novo Testamento é a história da igreja. E foi um empurrão que eu precisava para fazer o doutorado em história. Aí sim. Então logo a seguir eu ingressei lá no doutorado da Universidade de Boston, Escola de Teologia da Universidade de Boston, para fazer o doutorado em História da Igreja. Que, se eu não estou enganado, foi uma pesquisa sobre Erasmo. Exato. Erasmo, digo, o pastor, né? Isso, Erasmo Braga. Erasmo Braga, Exato. Pastor presbiteriano, que foi um dos grandes nomes do presbiterianismo aqui paulistano, no início do século XX. Paulistano e brasileiro. Brasileiro, né? Para ser mais abrangente. Quando a gente fala ali dos anos 20 e de início dos anos 30, o grande personagem é Erasmo Braga. Né? O Erasmo Braga era natural de São Paulo, ele nasceu em Rio Claro, que os seus pais foram professores lá por algum tempo. E depois que ele se formou no seminário, ele foi trabalhar lá em Niterói, na igreja presbiteriana de Niterói, que foi organizada naquela época. E ele acabou, então, regressando depois a São Paulo para ser professor do Mackenzie e do Seminário Presbiteriano, quando o seminário estava em São Paulo. Que é o Seminário de Campinas. De Campinas. Quando o seminário se transferiu para Campinas em 1907, lá foi o Erasmo junto para Campinas, né? E ficou lá até 1920. E daí ele voltou para o Rio de Janeiro e ficou ali o restante da sua vida, né? Mas por que eu escolhi o Erasmo Braga para minha tese de doutorado lá em Boston? Porque eu achei que o Erasmo Braga, pelo fato de ser brasileiro, mas ao mesmo tempo ter uma profunda ligação com os Estados Unidos, porque ele era o secretário executivo da Comissão Brasileira de Cooperação, lá no Rio de Janeiro, que, por sua vez, era uma sucursal da Comissão de Cooperação na América Latina, um órgão norte-americano. Né? Então, ele recebia o salário dele dos Estados Unidos. Né? Então, é isso. Um brasileiro com fortes ligações com os Estados Unidos, eu achei que seria um tema interessante. Juntaria, né? Para um brasileiro, Alderi Matos, estudando numa instituição americana. Né? Então, foi bem interessante. Depois, esse trabalho foi publicado. Né? Eu aperfeiçoei, acrescentei outras informações e saiu
em forma de livro pela nossa editora Cultura Cristã. Que lá nós temos o privilégio de ter essa que é, sem dúvida nenhuma, a melhor biografia. Não sei se é a única, mas eu posso assegurar que é a melhor biografia do pastor Erasmo Braga e todo o trabalho. Ele foi muito importante para esse primeiro momento. Mas voltando um pouquinho, Ronaldo, só para explicar a importância do Erasmo Braga. Acho que é isso que eu queria saber. Por que o Erasmo Braga é essa figura exponencial, não só do presbiterianismo, mas do protestantismo brasileiro no início do século XX? Porque, além da sua cultura enciclopédica, até ficou registrado esse fato, né? Quando alguém tinha uma dúvida sobre qualquer assunto, as pessoas falavam, pergunte por Erasmo, né? Pergunte por Erasmo. Virou enciclopédia ambulante. Virou o meme da época. Exato. Então, além da sua cultura, ele foi o grande líder da cooperação evangélica no Brasil na sua geração. Ou seja, por meio dessa organização, a Comissão Brasileira de Cooperação, ele aproximou as forças evangélicas brasileiras, não só denominações, igrejas, presbiteriana, independente, metodista, episcopal, etc., mas, e outras organizações, né, missionárias e outras, mas em torno de projetos extremamente valiosos para o protestantismo brasileiro daquela época. Então, na área, por exemplo, da produção de literatura, de educação teológica, trabalho entre os indígenas e tantas outras áreas, né? Ele foi o aglutinador, o facilitador desse trabalho cooperativo. Nunca antes nem depois houve uma aproximação e uma colaboração tão grande das igrejas evangélicas do Brasil como na época do Erasmo Braga. Né? De fato, hoje se fala até muito de ecumenismo entre as igrejas evangélicas. Alguns sonham com uma espécie de cooperação mais pungente entre as igrejas mais tradicionais, as igrejas mais pentecostais ou carismáticas, mas quem conhece a história sabe que isso já aconteceu em um período da história, onde nós temos exatamente uma cooperação muito coordenada de tentar até mesmo separar atuações regionais para alguns grupos denominacionais. Eu não sei se eu estou completamente certo. E veja só, algumas dessas iniciativas lá da época do Erasmo ainda persistem até hoje, tanto tempo depois. Então, exemplos. A Associação Evangélica Beneficente, a AEB, né? Até alguns anos atrás, né? O Instituto JMC, que foi tão valioso aqui na Grande São Paulo, em Jandira. A Missão Evangélica Kaiowá, né? Também é fruto daquele trabalho cooperativo do reverendo Erasmo Braga e continua, né, realizando seu trabalho até hoje. Então, veja como esse esforço, esse investimento extraordinário desse indivíduo produziu frutos que têm perdurado ao longo do tempo, né? Então, o reverendo Erasmo Braga precisa ser conhecido, precisa ser valorizado e precisamos aprender as lições que ele nos deixou. Né? Perfeito. Acredito que, para aqueles que nos ouvem, vale a pena a gente tentar emoldurar um pouquinho essa história para perceber como que era a igreja presbiteriana e por que o Erasmo Braga toma essa importância ali no início do século XX. Nós temos a chegada de Simonton em 1859, mas aí, por volta aí, portanto, de 11 anos depois, né? 1900 é 11 anos depois. Mas, pensando aí nos próximos anos, nós temos a igreja presbiteriana como uma espécie de força evangelística e missionária dentre as denominações com maior condições, tanto por causa da missão americana, que investia, mas também porque, de fato, a igreja presbiteriana chegou primeiro, né? Com exceção do Calley. Mas, então, a igreja presbiteriana tinha uma força muito grande de evangelização nesse período, não é isso? É verdade. No início do século XX, o maior grupo protestante brasileiro era constituído pelos presbiterianos, né? Presbiterianos sinodais, a igreja original, e os presbiterianos independentes, né? Era o maior grupo evangélico brasileiro. E então a igreja presbiteriana realmente assumiu nesse período, ou seja, as primeiras décadas do século XX, final do século XIX, início do século XX, uma posição assim de liderança
né, de protagonismo no movimento evangélico brasileiro. E muita gente desconhece isso. Verdade, né? verdade. Então, não só por meio das suas instituições, mas por meio desses personagens extraordinários, né, como Erasmo Braga, Álvaro Reis e tantos outros, né, que projetaram grandemente a Igreja Presbiteriana, não só em âmbito nacional no Brasil, mas até mesmo em âmbito internacional. A Igreja Presbiteriana, ela servia, né, a Igreja Evangélica como um todo. Eu queria que você pudesse comentar um pouquinho para a gente, eu acredito que muitos têm essa curiosidade, de como que se deu essa primeira divisão da Igreja Presbiteriana. Então, acabou de mencionar, e até uma terminologia pouco conhecida, que é a Igreja Presbiteriana Sinodal, que hoje nós chamamos de IPB, e a Igreja Presbiteriana Independente, né? Exato. A boca miúda, como dizem por aí, ela rapidamente diria que a questão foi da maçonaria. Mas eu acredito que tem mais coisas que estavam naquela panela de pressão nesse período. Se você puder nos dar um resumo desse primeiro momento, como foi que se deu essa triste divisão, poderia dizer assim. Os historiadores, eles dividem a história da IPB em períodos, né, por razões didáticas, né, já que é uma história tão longa, já com mais de 160 anos, né? Então, o primeiro período é chamado período de implantação, que são os 10 primeiros anos, onde só havia missionários da Igreja do Norte, a PCUSA. Certo. 10 anos depois da chegada de Simonton, então em 1869, chegam os primeiros missionários da Igreja do Sul, reverendo Eduardo Lane e o reverendo George Morton, que se estabeleceram em Campinas, Simonton no Rio, né, e os da Igreja do Sul em Campinas. Esse segundo período é chamado período de consolidação do que havia sido iniciado no primeiro período, que se estende por cerca de 20 anos, até 1888. O que acontece de importante em 1888? A criação do nosso sínodo. Eu já estava pensando na República. Um ano antes da República, 89. Ok. Né? Então... o sínodo é formado, então, ainda como monarquia. Ainda na época do Império, no finalzinho do Império, a criação do nosso sínodo. Qual a importância do sínodo? O sínodo é que realmente deu origem a essa denominação que nós conhecemos como IPB. Né? Okay. Porque até o sínodo, os presbitérios brasileiros estavam filiados a sínodos norte-americanos. Sim. Então não havia uma autonomia eclesiástica plena do presbiterianismo brasileiro. Com o sínodo, daí passa a ser uma organização distinta, separada, eclesiasticamente falando, das igrejas mães norte-americanas. E o sínodo foi uma coisa muito bonita, né? Porque ele uniu esses 3 grupos que estavam separados. Os missionários da Igreja do Norte, os missionários da Igreja do Sul e os pastores brasileiros. Todos se uniram numa só organização, o sínodo presbiteriano. Pois bem. Só para lembrar os nossos ouvintes, à época nós temos a Guerra Civil Americana, que tinha acontecido nos Estados Unidos, e por isso que havia uma separação muito clara entre a Igreja Presbiteriana do Sul e do Norte, porque estavam em guerra. Isso aconteceu com todas as denominações, né? Por causa do problema da escravidão e da guerra civil. Então, Igreja Batista do Norte e do Sul, Metodista do Norte e do Sul, Presbiteriana do Norte e do Sul. Mas o interessante é que as 2 denominações presbiterianas enviaram missionários para o Brasil e depois se uniram aqui. E aqui eles eram separados nos Estados Unidos, em 2 denominações diferentes dos Estados Unidos, e no Brasil na mesma denominação. Isso foi uma coisa muito bonita. Pois bem, a partir do sínodo, então vem aquele período que nós chamamos período de dissensão, que vai resultar na divisão de 1903. Né? Só 15 anos. 1888 a 1903, 15 anos. Então, nesse período, surgiram aí várias tensões dentro do presbiterianismo brasileiro, que são as chamadas questões, as 3 questões, né? Então, a questão missionária, a questão educacional e a questão maçônica.
Certo. Então não foi só a maçonaria, não foi só o problema da maçonaria que contribuiu para a divisão do presbiterianismo brasileiro. Mas havia essas outras duas questões. O que foi a questão missionária? Quem que vai ficar na liderança da igreja? Vão ser os missionários que vão ficar eternamente liderando a igreja, os missionários americanos? Ou está na hora de os pastores brasileiros assumirem a direção da sua própria igreja? Então esse foi um ponto de tensão. Segundo ponto, a questão educativa ou educacional. Nós devemos concentrar todo o pessoal e os recursos na plantação de igrejas e na evangelização direta, ou gastar uma boa parte desse pessoal e desses recursos com a criação de escolas, e principalmente de grandes escolas, como o Mackenzie e o Colégio Internacional de Campinas. Né? Então, isso também causou tensão. Tinha muita gente que dizia, nós estamos gastando muito dinheiro demais com essas escolas e pessoal, quando nós precisamos de gente e de recursos para a plantação de igrejas, para a evangelização. Porque eles faziam a distinção, né, entre a evangelização direta, por meio do trabalho evangelístico, e a evangelização indireta, por meio das escolas. Né? Perfeito. Enfim, havia essas duas dificuldades. Porém, entendem os historiadores, que essas duas dificuldades não teriam sido suficientes para dividir a igreja. Foi daí que entrou em cena a questão maçônica, certo, que entornou o caldo de uma vez. Porque, por assim dizer, era uma segunda influência dentro da igreja. Porque se você já tinha a influência americana dentro do fato de que você tem os missionários americanos como líderes naturais ali da igreja, e os brasileiros já meio que acuados e pensando, não, agora a igreja é nossa, temos um sínodo brasileiro, que seja uma igreja brasileira para brasileiros, né? Sim, vindo no discurso de outros políticos. Mas a maçonaria, ela tem um viés um tanto global, né? Exato. Então a influência dela é tanto em questões ideológicas, religiosas, mas também políticas. Então eu imagino que a coisa para as discussões, né, não eram tão simples assim. É verdade. A maçonaria, ela foi muito importante na história do Brasil. Sim. Né? Entendem os historiadores, né, que ela foi um fator que contribuiu para a própria independência do Brasil, depois para a proclamação da República e assim por diante. Né? O Dom Pedro I tinha sido maçom, Dom Pedro II, tal, ligado à maçonaria e assim por diante. Essa é uma questão complexa, né? A relação entre os presbiterianos e a maçonaria, porque durante um bom tempo houve a simbiose, um relacionamento amistoso entre as duas instituições. Sim. Né? A gente sabe que, em muitas ocasiões, o missionário chegava num lugar, numa vila, e não encontrava uma casa, um salão para alugar para realizar ali as suas prédicas. Né? Então, para onde que ele ia? Ele ia para a maçonaria. E, geralmente, o chefe maçônico local cedia a loja para realizar. Então, houve isso. Também em casos de intolerância religiosa, em muitas ocasiões os maçons defenderam os evangélicos, defenderam os presbiterianos. Né? Então havia esse aspecto positivo. Só para lembrar, historicamente, nós temos um Brasil confessional a essa época. Um Brasil que era católico, por Constituição. Isso. Porém, era do interesse econômico brasileiro que houvesse diversidade religiosa por causa dos imigrantes, especialmente vindos da Inglaterra, Alemanha e etc. e tal. Então, essa abertura ela vai se dar meio que forçada, né? E, no final das contas, a maçonaria ela entra como um fator positivo dentro desse contexto, porque, e até hoje isso acontece, reverendo, muitos nossos missionários, quando entram em cidades onde há ali uma presença predominante católica, com o padre muito influente naquela cidade, muitas vezes a igreja ela não consegue ter um lugar para se reunir, ou quando tem, eles apedrejam, tocam fogo, e quando a coisa não pode ir até além de violência física mesmo contra os protestantes. Isso acontece até hoje. Então, à época, imagine como era essa questão. Então, ter alguém que defenda
era interessante. Isso aconteceu na minha cidade, lá no Paraná, Guarapuava, uma cidade do centro-sul do Paraná. Linda cidade. Chega lá o reverendo Roberto Lennington. Sim. Isso lá em 1880 e tanto. Tá? Não encontra lugar. E daí, finalmente, vai até o chefe maçom, que se chamava Francisco de Paula Pletz, um veterano da Guerra do Paraguai, né, de origem alemã, e ele cede. Resultado, ele se tornou o primeiro membro da igreja. O chefe maçom, o membro número 1, presbítero, muitos anos, etc. Então, essas histórias se multiplicam pelo Brasil afora. Agora, uma coisa interessante ainda, no que diz respeito à maçonaria, é que, no âmbito político, a maçonaria tinha o mesmo ideário que os protestantes. Separação entre igreja e Estado. Os protestantes defendiam isso, os maçons também. O casamento civil, as duas instituições defendiam isso. A secularização dos cemitérios. Né? E uma série de outras questões. Então, isso os aproximou, porque eles tinham esse ideário político, né? Jurídico comum. Né? Mas aí isso faz muito sentido, porque para hoje, a gente, olhando para trás, talvez não entenda o que é um casamento civil da sua importância. Mas se você considerar que, na época, para você ter um casamento devidamente documentado, você precisaria na Igreja Católica, teria que ser feito por um padre. Você percebe o problema que isso se dá para um protestante. A mesma coisa com relação ao cemitério. Nós vamos ter os cemitérios protestantes, inclusive aqui, né, em Higienópolis, né, ali em Higienópolis nós temos o cemitério dos protestantes, que vem exatamente para suprir, uma vez que, para o católico, o cemitério é solo católico. E só podem ser enterrados católicos. Então, uma história até curiosa do JMC, depois você pode contar, de como ele foi desenterrado quando descobriram que ele se tratava de um pastor protestante. Mas é apenas um parêntese, pode voltar. Desculpe atrapalhar. Pois é. Uma coisa interessante é que o reverendo Eduardo Carlos Pereira, que acabou se tornando o fundador da IPI... Ele era pastor da primeira igreja de São Paulo. Isso, era o pastor da primeira igreja... Ele foi eleito exatamente na época lá do Sínodo, né? 1888. Né? Então, o que acontece? O reverendo Eduardo Carlos Pereira fundou um jornal chamado O Estandarte, que até hoje é o órgão oficial da IPI. Né? Muito antigo. Isso foi em 1893, a fundação do Estandarte. E ele, por diversas ocasiões, fez referências elogiosas à maçonaria no seu jornal. Né? Aí, nesses primeiros anos da circulação do jornal. Até que, no calor dessa controvérsia, por causa dessas crescentes dificuldades que ele passou a ter, principalmente com os dirigentes do Mackenzie, o Dr. Horácio Lane, o Dr. William Waddell. Que né? Eram americanos. Americanos. Então, ele acabou mudando de posição em relação à maçonaria, né? E começou a questionar a maçonaria e a participação dos crentes na maçonaria a partir de um ponto de vista bíblico-teológico. Né? Ele dizia, a maçonaria tem uma característica religiosa, ela não aceita a obra expiatória de Cristo, ela não faz orações em nome de Jesus, ela não tem a mesma concepção que nós temos a respeito de Deus. Né? Para eles, Deus é o chamado Gadu, né? O grande arquiteto do universo, etc. e tal, não é o Deus trinitário em que creem os cristãos e assim por diante. É possível dizer que seria, portanto, a primeira obra, ou os primeiros escritos brasileiros contra a maçonaria num viés evangélico? Isso. Claro Ninguém que falava na antes. Igreja Católica, né, já se vinha malhando a maçonaria há muito tempo. Né? Sim. A Igreja Católica sempre foi muito inimiga da maçonaria e vice-versa. Né? E vice-versa. Mas entre os protestantes, de fato... Eu nunca fiz um estudo mais a fundo a respeito dessa questão, mas é provável que esses escritos... Os pioneiros, né? Do presbítero Nicolau Soares do Couto, né, o Lauresto, ele usava esse pseudônimo, né, Lauresto.
E o do reverendo Eduardo Carlos Pereira tenham sido, então, os primeiros escritos assim antimaçônicos no âmbito do protestantismo no Brasil. Sim. Mas o fato é esse, né? Então a questão foi se agravando, começaram a surgir propostas, né, dos presbitérios subindo ao sínodo a respeito dessa questão e finalmente no dia 31 de julho de 1903, na sexta reunião do sínodo, que foi na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Que é a segunda igreja. Isso, a segunda da cidade. Quando houve uma votação decisiva a respeito dessa questão, o grupo antimaçônico foi derrotado nessa votação, e daí então deixaram o sínodo, se despediram dos seus colegas e formaram a sua própria agremiação, que é a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Pelo que eu sei, saíram cantando o hino Um Pendão Real. Que até hoje é o hino oficial da IPI. Exatamente. Um Pendão Real. Um Pendão Real, que é um belíssimo hino, diga-se de passagem. Dúvida. Uma boa escolha para alguém que está rompendo laços, ainda que não acredito ter sido assim um momento de alegria, né? Mas há ali divergências que eram talvez difíceis de serem suplantadas, né, naquele momento. Então, isso de fato veio a acontecer. Então, eles estão aqui para comemorar, né? 31 de julho está próximo. Isso, agora. Então, daqui a alguns dias. Eles vão comemorar aí mais uma tempo. Semana. O fato é que a IPB e a IPI, a partir de então, começam a caminhar por uma rota distinta. Mas, em termos teológicos, eclesiásticos, muito semelhantes, eu diria até meados da década de 50, de 60, quando nós temos a chegada da chamada teologia moderna. Podemos dizer assim, que aí ambos, ou melhor dizendo, os dois terão respostas diferentes a essa situação? É verdade. Os primeiros anos depois da divisão foram muito difíceis no relacionamento das duas igrejas, porque havia muitas amarguras ainda recentes, muitas feridas abertas. Mas depois de alguns anos, talvez aí uns 6, 8 anos, a situação começou a se acalmar, passou a haver novamente um relacionamento até cordial entre os dois grupos e por várias vezes subiram aos concílios superiores da IPB propostas de união das duas igrejas. Né? Então havia um clima assim, favorável a essa reaproximação e até uma possível união. Porém, o fato é esse, né? A IPI começou a ter a sua própria história, as suas próprias tradições, porque os protestantes também têm as suas tradições. Certamente. Né? A seguir os seus próprios rumos, os seus próprios caminhos, e isso levou a uma diferenciação inevitável entre as duas igrejas, né? E principalmente certos desdobramentos no âmbito teológico. A IPI experimentou uma abertura teológica bem antes do que aconteceu na IPB. Então, na IPI, já nos anos 30. Okay. E tanto é que no final dos anos 30 houve uma divisão na IPI que resultou na criação de duas igrejas com posturas opostas. A Igreja Presbiteriana Conservadora, com Bento Ferraz e alguns outros, e a Igreja Cristã de São Paulo, assim com uma proposta bem radical, bem ousada, de abertura teológica muito grande. Né? Então, ali com Otoniel Mota e vários outros, né? Isso já no final dos anos 30. Né? Então é bem antes. E isso então foi se intensificando. Então a IPI criou essa cultura que ela mantém até hoje de, embora adotando oficialmente a Confissão de Fé de Westminster, né, os padrões de Westminster, mas ela valoriza muito essa postura de abertura, de pluralidade. Né? Isso tem caracterizado a denominação até hoje.
Sim, inclusive já hoje temos dentro da denominação da IPI pastoras, presbíteras, diaconisas, que faz parte dentro dessa natureza, né, de abertura que ela adotou. Agora, na IPB, o que aconteceu? Houve uma abertura, né, uma proposta de liberalização nos anos 50 e no início dos anos 60. Ok. E um responsável por isso foi o missionário Richard Shaw, né? Sim. Que chegou ao Brasil com aquela sua proposta de revolução, né? A palavra-chave lá dos seus escritos, né? Revolução. Sim. Uma revolução não no sentido da revolução socialista, né? Mas a revolução no sentido de que a igreja precisava reconsiderar de maneira profunda o seu relacionamento com a sociedade, né? O seu testemunho na sociedade brasileira. E ele encantou toda uma geração de seminaristas e de jovens, a mocidade presbiteriana da época, né? Sim. E isso acabou, então, criando aí uma série de dificuldades, até que veio aquela reação conservadora com o reverendo Boanerges Ribeiro, em 1966, né? Pouco depois da tomada do poder pelos militares. Né? Então, conclusão, as trajetórias das duas igrejas acabaram, por causa desses desdobramentos, se tornando muito diferentes e muito divergentes em alguns aspectos. Então, é isso que tornou cada vez mais difícil a possibilidade de uma reaproximação e de uma eventual fusão entre as duas igrejas. Ainda falando sobre questões de divisão, já que estamos falando da igreja presbiteriana, há uma notícia bem quentinha que saiu hoje, inclusive, que é a posição da chamada Igreja Presbiteriana Unida, de agora aceitar membros e pastores que tenham a prática e se assumam como homossexuais. Talvez aqueles que estejam nos ouvindo, nos assistindo, tenham se perguntado de onde vem essa igreja Presbiteriana Unida. Inclusive, não é a mesma que foi mencionada aqui na história, sendo a segunda igreja presbiteriana aqui da cidade de São Paulo, onde aconteceu a divisão da IPI. É uma denominação. Se puder contar um pouquinho da história desta igreja. Pois é, o surgimento da IPU, a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, está relacionado com essa crise que houve no âmbito da IPB nos anos 50 e 60, e que se estendeu até os anos 70, entre os anos 50 e 70. Foram 20 anos de tensão, né? Isso. Então, quando esse grupo mais conservador assumiu a liderança da igreja na pessoa do reverendo Boanerges Ribeiro, houve muitas pessoas que discordaram dessa proposta do reverendo Boanerges, né, e que se colocaram numa posição de oposição à nova administração da igreja, né, os opositores da nova administração. Muitos pastores acabaram sendo disciplinados ou saíram voluntariamente da igreja, ou foram para outras igrejas, alguns foram para o exterior, né? E alguns permaneceram dentro da igreja, mas fazendo essa oposição à administração do reverendo Boanerges. E algumas pessoas desse grupo, então, começaram a realizar encontros de presbiterianos para discutir uma nova visão, uma nova proposta para a vida da igreja, né? E então, como resultado desses encontros, surgiu a FENIP, a Federação Nacional de Igrejas Presbiterianas, a FENIP. E alguns anos depois, a FENIP se transformou, então, na Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, adotando uma posição em reação contra a IPB, né, e contra a administração do reverendo Boanerges, do seu sucessor, que foi o presbítero Paulo Breda Filho. Então, uma proposta, assim, bem à esquerda do espectro teológico, de bastante abertura teológica, e que acabou resultando em posições como essa que você diz que eles anunciaram recentemente aí no que diz respeito
aos homossexuais. A Igreja Unida hoje ela é uma denominação pequena, considerando a IPB e a IPI, mas ela teve uma força maior em qual região do nosso país? Pois é, a IPU acabou tendo a maioria das suas igrejas no Espírito Santo, Vitória, interior do Espírito Santo, na Bahia, Salvador e também no interior da Bahia, e aqui em São Paulo, né? Aqui na capital. Então essas foram as principais regiões. Mas de fato a Igreja Presbiteriana Unida é uma igreja muito pequena e pela sua própria postura mais interessada em envolvimento político e social do que em evangelismo e plantação de igrejas, ela não tem a tendência de crescer. Sim, né? sim. A sua tendência é manter-se ou até decrescer. Né? Agora, é interessante, nessa questão específica aí que você mencionou, a atitude da IPI. Sim. Né? Porque seria de se esperar que a IPI, por causa desse seu ambiente, dessa sua cultura de amplitude teológica, de abertura teológica, também fosse embarcar nessa canoa aí da recepção dos homossexuais, inclusive no ministério presbiteriano. Mas eles acabaram não fazendo isso, né? E, aliás, eles acabaram rompendo, foi uma coisa assim até surpreendente, rompendo o seu relacionamento com a PCUSA, exatamente por causa dessa questão. Muito interessante. Então, isso. algo surpreendente, né? Mas, de fato, a PCUSA é a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a antiga Igreja do Norte. Que era a antiga do Norte, que se uniu. Se uniu com a Igreja do Sul em 1983. E aí, desde então, se torna uma denominação única para todos os Estados Unidos. Contudo, não é a única a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, né? Ela é a maior ainda, mas em decrescimento. E a semelhança da Unida aqui, ela já tem uma postura de abertura com relação ao casamento homossexual e de ministros homossexuais há algum tempo, né? Há algum tempo. Isso. E a IPI, então, ela recentemente teve uma postura de separar-se. E não foi nem muito recentemente, já faz vários anos que isso aconteceu. Né? A IPI entendeu que a sua igreja-mãe, num certo sentido, né? A PCUSA estava indo longe demais nessa questão, né? Sim. Aliás, essa é uma questão tremendamente controvertida e que tem causado rupturas e conflitos pelo mundo afora. Verdade. Não só no presbiterianismo, mas também em um grande número de denominações protestantes. Eu me lembro que... andando, né, de carro ali pelo Central Park, você tem várias igrejas diante do parque, ali na Nova York, metodistas, presbiterianas, anglicanas, e a maioria delas, se não todas, com uma bandeira do arco-íris com o nome Pride. Isso. Então é muito comum ali, são igrejas que adotaram uma visão pública de ver, né, essa prática como algo bom. Né? E na Europa a mesma coisa. Né? Eu estive recentemente, há poucas semanas, com a esposa lá na Escócia e na Inglaterra. Né? Visitamos Edimburgo, Oxford e também em muitas igrejas a mesma bandeira. Né? Tá ali. E, inclusive, a nossa igreja avó, que é a igreja da Escócia, ela já tem uma postura aberta já há algum tempo também, não é isso? Já que somos filhos dos americanos e eles filhos dos escoceses, né? Mas isso tem causado divisões tremendas, né? Por exemplo, o anglicanismo mundial sofreu uma divisão enorme recentemente por causa disso, e também a Igreja Metodista dos Estados Unidos. Centenas e centenas de igrejas locais deixaram a denominação recentemente e formaram uma nova denominação, principalmente por causa dessa questão. Sim, né? É um assunto para os nossos dias, né? Isso, os desafios que atual. nós temos enfrentado enquanto igreja, né? Pela graça de Deus, dos documentos, dos quase 300 documentos que vamos discutir no Supremo Concílio na semana que vem, nenhum deles
versa sobre esse assunto, pelo menos não no que se refere à permissividade sobre esse assunto. O que a gente pode, pelo menos, concluir é que, publicamente, nós não temos na nossa denominação nenhuma igreja ou nenhum conselho ou presbitério que adote uma visão parecida com essa, ainda que outros debates certamente surgirão e são necessários para refinamento da igreja, não é? Sim, mas louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja presbiteriana do Brasil se mantém ali seguindo, né, essa rota que outrora foi feita pelo reverendo Boanerges. Uma coisa muito interessante, reverendo Alderi, e eu sou muito grato pelo trabalho que o senhor tem desempenhado, é que nós temos hoje a possibilidade de ler também essa história. Já vamos aqui no 3º volume de História da Igreja Presbiteriana do Brasil e está para ser lançado este que é o Desbravadores de Novas Fronteiras, Pastores e Missionários Presbiterianos do Brasil entre 1921 a 1940. Mas temos os pioneiros e os consolidadores. Exatamente. 2 outros livros, tal e qual este, que também podem ser usados para segurar a porta, Exato. Podem ser usados se você precisar de um calço. Livro que para de pé. Ele para de pé, exatamente. Mas, além desses usos físicos, você pode abrir e lê-lo e encontrar ali a história da nossa igreja dentro desse desafio. Há planos de publicação do resto dessa história? Como estamos aí? Provavelmente não. Não, Há muita pesquisa, né? Eu até digo aí a certa altura aí do livro que a história ou as biografias dos obreiros das décadas seguintes, esse trabalho vai ficar para outras mãos. Eu já gastei tempo demais fazendo isso, né? Mas o fato é esse, né? Por causa desse meu trabalho como historiador da IPB, eu acabei me interessando, e eu sempre gostei muito de biografias, né? Então eu virei meio um fanático por biografia. Então aquele primeiro volume bem grande, o segundo um pouquinho menor e esse enorme, né? Aí quase 700 páginas e 214 personagens. Nossa, que biografados. Interessante. Né? Muito interessante. Então é um levantamento, não é propriamente uma história da IPB, é uma história dos personagens, né? Uma quantidade imensa de personagens, mas que acaba sendo também uma documentação da caminhada da própria igreja. Né? Sobre a igreja propriamente dita, eu, além daquele livro sobre o Erasmo Braga, onde eu falo bastante sobre a história da IPB, eu escrevi também aquele outro livro, Uma Igreja Peregrina, Sim. que foi publicada na época dos 150 anos, em 2009, falando sobre os últimos 50 anos, ou seja, depois da história contada pelo reverendo Júlio Andrade Ferreira, naquele grande clássico História da Igreja Presbiteriana, que vai até o centenário. Então, do centenário até o sesquicentenário é o tema desse livro, Uma Igreja Peregrina. Então, dá para dizer que é o 3º volume dessa obra, porque se eu não estou enganado, isso, são dois volumes. Isso. O senhor veio para completar a história. Seria o 3º volume, é verdade. O 3º volume, e quem quiser, portanto, conhecer a história da igreja assim, de forma mais panorâmica, pode fazer a partir da leitura. Inclusive, foi recentemente republicado, no uma ano belíssima passado, capa. Né? Eu tive uma participação muito grande. Aliás, essa é uma atividade que eu tenho realizado bastante ao longo desses anos, né, como historiador da IPB, contribuir para novas edições de clássicos da nossa história. Okay. Então, o Diário de Simonton, os Sermões de Simonton, os Anais da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo, do reverendo Vicente Temudo Lessa, né? O Mackenzie, aquela obra O Mackenzie, do Benedito Garcês, né? E também esse livro do reverendo Júlio, eu tive uma participação direta no preparo de novas edições de todas essas obras. Eu fiquei muito contente. Eu tenho a edição anterior, já bastante desgastada pelo tempo, e poder, né, ter essa nova edição é de fato muito importante para nós que somos presbiterianos, os pastores, conhecer essa igreja, o trabalho tão importante que a igreja fez, e conhecer também as
lutas, né, os desafios que enfrentamos ao longo da história, sem medo de contá-las, sem medo de falar sobre isso, mas tentando ser justo com todas as partes. Afinal de contas, especialmente essa parte que o senhor pegou, que é a parte que chama da Igreja Peregrina, né, dos últimos 50 anos, boa parte daqueles que estão ali citados estão vivos, ou pelo menos com familiares muito bem atentos ao que vai ser dito sobre eles, não é? E isso gera algum tipo de, talvez, constrangimento para o historiador. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, não exatamente sobre o livro em si, mas como é para um historiador pode falar sobre história muito antiga, mas também pode falar de história recente. Como é para ele escrever alguma coisa sobre alguém que ou está vivo ou morreu muito recentemente? Isso se aplica, essa observação sua se aplica não só a uma história peregrina, mas a esse volume aqui. Ah, sim, porque afinal de contas, em 1940 ainda porque temos... Porque esses indivíduos entraram, né, em atividade até 1940, mas eles permaneceram em atividade até os anos 70 e até 80, no caso de alguns deles. Ok. Né? Uhum. E os parentes deles estão por aí, filhos, netos, bisnetos, colegas, ovelhas e assim por diante. Felizmente, na maior parte, na imensa maioria dos casos, não existe nenhum problema, nenhuma informação constrangedora, alguma coisa que a gente teria dificuldade de mencionar, né? Mas em alguns casos raros, isso ocorre. Então, a gente tem que ter muita sabedoria. Né? Só para citar um caso sem dizer o nome. Ok. Né? Quem quiser que leia. Um pastor que é mencionado aí nesse livro, ele teve dificuldades com o 7º mandamento. Ok. Né? Quem quiser, procure lá no Êxodo 20. E não apenas uma vez, mas mais de uma vez. Okay. Né? Ele pecou contra o 7º mandamento, foi disciplinado, né? Passou-se algum tempo, ele confessou que voltou a reincidir no mesmo pecado, né? E foi disciplinado novamente. E o que é até um pouco mais complicado, com uma outra companheira ele teve vários filhos. Né? Okay. E daí surge a questão, vamos mencionar isso no livro ou não? Né? Isso se torna bastante difícil. Inicialmente, isso estava no texto, mas depois eu achei por bem, então, omitir essa informação. Eu acho que isso não iria trazer benefício algum e poderia ofender alguma pessoa ligada a esse personagem. Né? Então, essa informação foi omitida. Então, é isso, a gente tem que ter muito cuidado, muita talvez sabedoria. Talvez outros iam escrever, deixe para outros fazerem. Deixa para outros, né? Mas esse é um caso excepcionalíssimo. Né? É o único, são 214 personagens, o único que passou por esse tipo de situação. Né? Sim. Então, nos outros casos, não existe nada parecido com isso. Mas isso exige, então, um cuidado, né? E um critério muito, muito, muito sério da parte da gente para evitar problemas. Eu sei também que não apenas questões de ordem prática, às vezes questões de ordem teológica, de pensamento, podem também trazer algum tipo de dificuldade. Por exemplo, o senhor mencionou a questão do Bernard Shaw, que foi depois professor de Princeton e orientou, né, o trabalho, por exemplo, do Rubem Alves, né, em seu doutorado, se eu não estou enganado. Exato. E o doutor Rubem Alves volta ao Brasil como pastor presbiteriano ainda e influencia toda uma geração que até hoje, inclusive, há algumas pessoas que o consideram como uma referência, mesmo dentro da IPB. Portanto, quando a gente menciona que o trabalho que o Shaw fez é bastante... questionável, né? Porque ele era, de fato, alguém que abraçava uma teologia modernista ou liberal. O Rubem Alves depois também o fez e influenciou gerações. Acredito que o senhor mesmo, quando foi aluno
do Senado de Campinas, havia ainda uma sombra que pairava ali no passado, né, reverendo Rubem Alves? Ou não? Estou enganado? Não. É interessante, né? Esta sombra existiu até lá por 1966. Okay. Né? Mas nos anos seguintes, então, foram contratados novos professores com uma postura mais conservadora e eu acabei sendo aluno desses professores. Né? Deu sorte. Então eu já peguei um ambiente muito diferente no Seminário de Campinas do que tinha sido 5 anos antes, só. Né? Então eu tive professores como Américo Ribeiro, como Odair Olivetti, Wilson Cas Ferreira, Silas de Campos, etc. Né? Sim. Mas é interessante, no livro, não só nesse, mas em outros volumes de biografias, eu menciono alguns pastores que tiveram umas posições, assim, digamos, um pouco diferentes do padrão principal. Né? E um deles até um nome muito conhecido, aliás, 2 nomes muito conhecidos, né? E, por coincidência, os 2 foram pastores da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Ok, não confundir com... O reverendo Miguel Riso Júnior, né? O professor Antônio Gouveia Mendonça escreveu uma vez um trabalho, um texto, chamado Os Últimos Liberais. Ok. os velhos liberais. Né? E um deles, o Miguel Riso, e ele explica lá por quê, etc. e tal. Né? E o outro, o reverendo Borges, né? O famoso José Borges dos Santos Júnior, que acabou assumindo mesmo as posições bastante radicais e fundou uma outra igreja e assim por diante. Isso em que ano, reverendo? Isso nos anos 60. Nos anos 60, naquela época, 60, 70. E tem um outro caso menos conhecido, e que está aqui no livro também, que é o reverendo Nicodemos Nunes. Okay. Não tem nada a ver com Augusto Nicodemos. Nicodemos, né, com... O? Não, acho que era com O. Nicodemos Nunes. Nicodemos Nunes. Ele, certa vez, propôs... num artigo, né, lá impressionante, nos anos 30, ele propôs que a IPB deixasse de lado os padrões de Westminster e escrevesse uma nova confissão de fé. A brasileira. E que ele também adotasse o ministério feminino, etc. Quer dizer, um negócio assim surpreendente para aquela época, né? Há tanto tempo. Sim, né? sim. Então, claro, seria ingenuidade esperar que numa igreja com tantos pastores, né, todos eles pensassem exatamente a mesma coisa. Né? Fatalmente vão surgir essas diferenças de atitude, de interpretação, de postura teológica em algumas questões. Né? Isso é, até certo ponto, algo esperado, natural, Isso. Sem dúvida. Nesse sentido, nós temos outros movimentos que aconteceram dentro da IPB e até formarão depois outros grupos denominacionais, alguns até retornam, como o caso da Igreja Fundamentalista, a Igreja Presbiteriana Fundamentalista, que tem sua força lá na minha terrinha, lá em Recife, né? A gente tem ali a presença do reverendo Israel Gueiros, não é isso? Que é quem vai conduzir a igreja exatamente nessa discussão, né, com os liberais, alguma coisa com o Seminário Presbiteriano do Norte. Denominação essa que depois uma boa parte das igrejas retornam à igreja, mas ainda hoje ela existe, né? A Igreja Presbiteriana Fundamentalista, ainda com sua força bem no Nordeste. Isso também já é meados da década de 60. 1956. 56. Foi em 56 que o reverendo Israel Gueiros acabou sendo disciplinado lá pelo Presbitério de Pernambuco e formou a sua igreja, a Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil. Isso. E nós temos também uma outra igreja, que essa eu conheço pouco, não sei se o senhor a conhece também, mas é a chamada Igreja Presbiteriana Renovada. Essa, dentre todas, é talvez a mais diferente. Isso. É dos anos 70. Né? Okay. Quando houve esse movimento de renovação espiritual, alguns dizem renovação carismática no Brasil, sim, isso afetou fortemente
praticamente todas as igrejas chamadas tradicionais ou históricas. Né? E, eventualmente, um grupo saiu da IPI e outro grupo saiu da IPB, e, finalmente, os dois grupos se uniram em 1975 para formar a Igreja Presbiteriana Renovada, que tem basicamente uma igreja pentecostal. Né? Embora preserve lá algumas coisas do presbiterianismo, principalmente no aspecto assim, eclesiástico, mas a teologia, né, a espiritualidade, o culto, é mais de linha pentecostal. Além disso, nós temos algumas denominações, o senhor já mencionou uma, que não são presbiterianas, mas que vieram da igreja presbiteriana. O senhor falou da igreja cristã, foi esse o nome? Exato. Igreja cristã, mas eu sei que também a Maranata, ela vem da igreja presbiteriana do Brasil, e deve ter outras também, mas eu poderia citar mais algumas, dentre estas mais conhecidas, talvez essas duas são mais historicamente conhecidas, não é? Não me ocorre nenhuma outra, eu acho que essas são mesmo as únicas, né? Talvez em âmbito local ou regional, né? Sim. Às vezes até igrejas locais que adotaram lá um outro nome, se separaram da IPB, né? Mas pensando nas igrejas que têm um pouco mais de dimensão, né? Então realmente seriam essas aí, e principalmente a igreja Maranata. Sim. Até recentemente faleceu o principal fundador da igreja Maranata, que por ironia era membro da famosa família presbiteriana de Pernambuco, os Gueiros. Os Gueiros, verdade. Então, o pastor Gedelte Gueiros, né, faleceu, e ele foi o principal fundador dessa igreja lá em Vila Velha e Vitória, no Espírito Santo. Né? Então, eles têm essa origem presbiteriana, mas também acabaram adotando uma postura que os aproxima mais do pentecostalismo do que propriamente do presbiterianismo. Já com uma visão teológica e eclesiástica bem diferente da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana, ela tem essa história, né? Muitas outras coisas podem ser ditas sobre a igreja, mas é muito interessante ver como que ela, ao longo do tempo, foi se estabelecendo e se solidificando. Hoje, tem uma certa discussão sobre o número, né, de membros que nós temos. Há uma discussão se é 1 milhão, é menos de 1 milhão, mas o fato é que, enquanto presbiterianos, mesmo que não tendo a projeção numérica que outras igrejas têm, a história da igreja e até mesmo a força com que ela tem em regiões faz com que ela tenha uma projeção, uma relevância para o nosso país, que vai lá do começo, né, desde 1859, mas também presente hoje, né, reverendo? E hoje nós teremos, semana que vem, teremos o Supremo Concílio, e muita coisa mexe com a igreja, mexe com até mesmo com o nosso país, notícias, etc. Mas o historiador, ele olha para tudo isso e toma nota, guarda. Como é a perspectiva do historiador para olhar para a igreja presbiteriana, e especialmente essas coisas mais recentes? O que ele faz com tudo isso? Ele guarda e diz assim: quando virar documento eu escrevo. Pois a história, para ser analisada com mais serenidade, com mais objetividade, ela precisa de um certo distanciamento no tempo. Certo. Né? É muito difícil você analisar como historiador, ou mesmo como sociólogo, ou qualquer outra função, algo que está acontecendo agora, que está ainda em processo. Né? Então, só decorrido algum tempo, quando você tem um distanciamento e pode olhar para os acontecimentos com uma objetividade maior, é que é possível tirar conclusões, fazer análises. E então é isso. Eu sou muito cauteloso em fazer prognósticos, né? À luz do que está acontecendo hoje, então significa que daqui 10 anos, daqui 15 anos... Não. História não é um exercício em futurologia.
Nós temos que, claro, fazer um estudo do passado, nos interessar também pelos desdobramentos do presente, mas não procurar dos fenômenos do presente e, num certo sentido, até mesmo dos do passado, tirar conclusões muito rígidas, muito definitivas, né? Sim. Porque mesmo questões do passado são passíveis de reconsideração, de reavaliação, né? À luz de novas evidências, de uma reflexão mais profunda sobre certas questões, né? Então é isso. Eu vejo dessa maneira. Eu gosto de falar também de temas atuais, mas sempre de uma maneira assim muito cuidadosa e deixando claro que é uma interpretação provisória, né? Ficamos à espera dos desdobramentos, dos acontecimentos, para termos uma posição mais firme a respeito da interpretação dos fatos, né? Excelente, excelente. É a serenidade necessária que o historiador precisa ter diante do turbilhão de coisas que vão acontecendo. E esse perfil, né, que não é para todos, é muito possível encontrar no senhor. Eu tenho a alegria de ter a experiência, de ter ouvido sermões, aulas do senhor e poder ter a certeza de que estamos diante de alguém que não apenas tem o perfil do historiador, mas que de fato tem feito isso de forma muito contundente para a edificação da igreja. E eu quero dizer uma coisa ao senhor, eu estou acompanhando aqui a nossa live, né? Então aqui os nossos que estão assistindo, e as pessoas estão muito interessadas, viu? Nós temos um grupo bom assistindo, podendo aprender um pouco da história da nossa igreja e como ela é interessante, como ela é rica e como que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela foi passando, mas não sem deixar a sua marca, seja pela influência dos pastores, dos presbíteros, seja pelo trabalho missionário, que ainda hoje é muito forte. Inclusive, eu atuei como plantador de igreja no Rio Grande do Sul, e uma das coisas que nós mencionávamos era exatamente as questões do passado com relação a toda a formação missiológica, ou missionária, melhor dizendo, das igrejas evangélicas, que a IPB não trabalhou muito no Rio Grande do Sul, deixou para fazer isso depois, especialmente porque as igrejas a quem foi confiado o trabalho não fizeram, né? Então a IPB hoje tem crescido muito no Rio Grande do Sul, louvado seja o nome do Senhor por isso, mas precisa crescer ainda mais, e o encorajamento histórico ele é muito relevante, não apenas para que aí não repita os problemas, mas mais do que isso, porque a gente saiba de onde partimos e para onde estamos indo. A nossa identidade passa pela nossa história, não é isso, reverendo? Sem dúvida. A gente precisa entender a função da história, né? E o valor da história. A história não é simplesmente um exercício de saudosismo, né? Como foram bonitos aqueles tempos lá do passado, aquelas reuniões maravilhosas, aqueles personagens tão inspiradores, né? Sim. Mas a história nos dá lições que são valiosas para o presente. Nós aprendemos não só com os acertos, mas com os erros do passado para realizarmos o trabalho que Deus tem nos confiado no tempo presente em que vivemos, né? Mas para isso nós precisamos estudar essa história, né? Nós precisamos não só conhecer os fatos, mas refletir a respeito desses fatos, fazer interpretações, fazer análises, né? Ver o que está nas entrelinhas, o que está por trás dos fatos, né? E procurar, de alguma maneira, tornar isso relevante para o nosso tempo e para a nossa geração. Eu sempre digo, né? A história não é só uma questão do passado. Nós estamos escrevendo a história da nossa igreja hoje, né? Sim. Nós somos elos de uma longa corrente que não termina nunca. Começou lá atrás, continua conosco e vai continuar com as gerações que virão. Isso. Né?
E o importante, eu costumo dizer, é que nós escrevamos bem essa história que nós estamos escrevendo no presente e que um dia será uma história passada, né? Para os que virão daqui 20, 30, 50 anos, o que está acontecendo hoje em 2026 vai ser passado. Sim. O que nós vamos legar para essas futuras gerações? Então, é isso que deve estar presente nas nossas mentes enquanto estudamos a história e enquanto fazemos história. Né? Somos também construtores dessa história. É muito interessante vermos como isso tem seu valor, né? A história e o estudo dela é muito valioso. A nossa igreja, que é uma igreja chamada histórica, não poderia deixar de ser assim. Portanto, a presença do Senhor aqui conosco hoje é algo que realmente nos dá muita alegria, né? Poder ouvir, e poderíamos conversar ainda há muito tempo, reverendo. Olha, eu gosto muito de história. E se deixar, nós ficaremos aqui horas conversando, mas eu acredito que a gente precise chegar a um fim para outras conversas poderem acontecer, senão a dona Cíntia não vai deixar você sair de casa para vir conversar comigo mais não. É verdade, talvez ela esteja lá nos assistindo. Espero que sim, e eu espero também poder... outras vezes podemos conversar, talvez, sobre eventos específicos da igreja e como que nós podemos nos valer dessa história para a nossa vida, para a nossa denominação, para a igreja evangélica como geral. Afinal de contas, muitos dos nossos ouvintes não são presbiterianos, mas podem se valer dessa história de uma igreja que tem sua solidez no nosso país e que tem influenciado, até porque... Graças a Deus, temos feito um trabalho não apenas brasileiro, mas também estrangeiro de evangelização e plantação de igreja. O irmão é testemunha disso. Se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver errado, chegou a plantar igreja nos Estados Unidos. Exato. Não é isso? Então é uma faceta que as pessoas não conhecem. É verdade. Lá em Cambridge, que fica ali ao lado de Boston. Né? A nossa igrejinha começou lá por 1990. Tinha 2 nomes, né? A Igreja Presbiteriana Brasileira ou Igreja Presbiteriana de Cambridge. Mas ali entre aquelas 2 grandes universidades. De um lado, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT, e do outro lado, a Universidade Harvard. Ali no meio estava a nossa igrejinha, que continua até hoje. Sim. Hoje se chama Igreja Presbiteriana Cristo Rei. Sim. E está localizada na cidade de Woburn, que é na região metropolitana de Boston, e é uma grande igreja hoje. Tá? Então, 1990. Pois é um trabalho que envolveu também ali esse tempo que o senhor ficou ali nos Estados Unidos, né? Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, pode estudar com o senhor, não é isso? Lá no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, o senhor tem atuado como professor já há algum tempo, mencionou aqui, inclusive, quando guinou para a história, mas ainda hoje tem atuado ali como professor. Exato. Então, eu sou professor de História da Igreja, mas a gente chama mais hoje de Teologia Histórica. Então, no CPAJ, né, que está lá no Instituto Presbiteriano Mackenzie. E ali, então, nós temos vários cursos. Temos os nossos cursos de EAD, temos 2 mestrados, o MDiv e o STM, e temos o curso de doutorado em ministério. Então, eu atuo nos mestrados. Certo. Eu dou aula para os alunos tanto do MDiv como do STM, sempre no âmbito da teologia histórica, abordando uma grande variedade de temas ao longo de todos os 2000 anos da história do cristianismo. Eu sou também há muitos anos um colaborador da revista Ultimato. A cada edição sai um artigo meu, às vezes tratando de temas relacionados com o Brasil, ou então temas de interesse maior, né? Mas também é um trabalho que eu venho fazendo há muitos anos. E agora, então, mais recentemente, como já foi informado, por meio deste site. Então, eu gostaria de incentivar, né, os nossos espectadores, os nossos ouvintes, a acessarem este site, IPB, História e Identidade,
onde vão encontrar uma grande quantidade de 4 tipos de coisas. Textos escritos na maioria por mim, textos, documentos da nossa história, documentos valiosos, fotografias, eu valorizo muito as fotografias. Sim. Elas nos dizem muito a respeito da história. E, finalmente, vídeos e outros materiais, né? Então, está lá disponível para aqueles que queiram aprender um pouco mais da nossa história. Aqui no nosso chat, algumas pessoas comentam dizendo assim: Doutor Alderi, sempre um brilhante historiador. Graças a Deus pela sua vida. Seu Marcelo Valim, que fala aqui no nosso chat. Também nós temos aqui a Nativalim. A mãe do Marcelo. Isso. É que eu estava tentando ler tudo juntinho, mas é isso. A Nativalim, fantástica memória do Dr. Alderi e a clareza de sua exposição. Que bênção. Inclusive, o senhor talvez visite ela, então ela já fica em alerta aí que talvez receba uma visita. O reverendo Alderi estava mencionando isso um pouquinho antes de nós começarmos a gravação. Aqui o João Lucas. Agradeço a Deus todos os dias pelo trabalho da Igreja de Expressão do Rio Grande do Sul. Deve ser em gaúcho. Também alguém pede para mostrar, o Carlos Miranda pede para mostrar a capa do livro. Deixa eu falar um pouquinho de novo sobre esse livro. Desbravadores de Novas Fronteiras. Esse livro está para ser ainda lançado, e isso vai acontecer na semana que vem no Supremo Concílio, não é isso? E tem um detalhe, esse livro vai ser lançado e vai ficar esgotado logo em seguida, porque ele recebeu esta tiragem inicial de 2.000 exemplares que serão distribuídos gratuitamente aos participantes do Supremo Concílio. Ok. Então os deputados e outras pessoas, né, vão receber, e a consequência disso é que o livro vai ficar esgotado, recém-lançado e já esgotado. Mas então um best-seller. E daí será feita então uma nova tiragem, né, para oferecer ao público mais sem amplo, dúvida. Né? Então, para aqueles que têm interesse que não estarão no Supremo, vão ter que aguardar um pouquinho mais, aguarda a ansiedade, mas em breve estará nas lojas, na Amazon e no site da Editora Cultura Cristã. Esse livro ele é publicado junto com a Fundação JMC, Isso. que é uma fundação que até pouco tempo atrás tinha ali como não sei qual o termo que é usado, mas alguém que servia na fundação, que é o reverendo Enos Moura. Reverendo Enos Moura, saudoso reverendo Enos Moura, o nosso amado pastor dos jovens. Ele era o responsável pelo arquivo presbiteriano que estava sediado na fundação. Que é este que agora está... E que agora está no Mackenzie, sendo organizado lá Fui pelo algumas Centro vezes Histórico ali. e Cultural. Mas aproveitando essa referência à fundação, eu quero expressar aqui de público o meu profundo agradecimento à Fundação Reverendo José Manuel da Conceição, porque foi graças ao auxílio deles que esse livro pôde ser publicado e vai ser distribuído gratuitamente. Então eu quero deixar registrado aqui o meu reconhecimento por essa colaboração tão importante da Fundação no que diz respeito à publicação desta obra. Fundação essa que foi fundada por Vilmar Neves. Exato. Então tem uma história aí, mais uma história dentre as histórias. Sem dúvida. Reverendo, muito obrigado pelo tempo que dispôs aqui. Eu quero agradecer ao senhor, também agradecer a Cíntia, que se ela não estiver assistindo, o senhor leve o agradecimento até ela. Aos meninos também, o Pedro Paulo e o Paulo. Não, Pedro Paulo e o Luiz Eduardo. Ok. Obrigado. Isso. Pedro Paulo e Luiz Eduardo. Bom, exato. Eu conheci o Luiz Eduardo, ele era um bebezinho. Qual a idade que ele está agora? Agora ele está com 10 e o Pedro Paulo com 14. Tem 2 mocinhos em casa. Olha que coisa boa. Espero que gostem de história. Vamos ver. Por enquanto ainda não muito. Ainda não muito, mas certamente vão ganhar gosto, nem que seja por ouvir muitas histórias do Pai. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, pastor. É uma alegria, de fato, poder ouvir um pouquinho dessas histórias. Eu sei que muitas outras poderiam ser contadas. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. E você que nos acompanhou até agora, pode curtir este vídeo, também procurar por outros no nosso canal e também assistir outros vídeos, séries e filmes em nossa plataforma de streaming Até o Mídia. Procure,
seja um dos nossos assinantes e certamente você vai poder ser edificado, edificar sua família, tudo isso com um bom material cristão. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.